Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 259. Hoje vamos falar sobre o mercado internacional de geotecnologias com uma amiga muito querida, que há tempos a gente está querendo trazer aqui, mas tem problemas de fuso horário, de agenda, enfim. Aproveitei que ela veio para o Brasil para o FOSS4G e a gente vai aproveitar para conversar com a Vanessa. Só que antes da gente falar com a Vanessa, eu queria dar o meu abraço, né? Nós estamos agora na semana de fim de ano, né? Porque a gente não para. Semana passada a gente esteve aqui com o Vitor do Radargel e foi muito legal na semana do Natal e agora na semana do Ano Novo com a Vanessa. E aí, Gustavão, beleza? Como é que você está? Fala aí, professor. Como é que foi de professores, Natal? Né? Foi ótimo, né? Comi o que eu não comi o ano inteiro. E olha que eu passo o ano inteiro comendo bem. Eu fico imaginando o que você comeu no Natal, porque eu sei como você come, e eu fico imaginando como deve ter sido essa ceia. Mas... Meu amigo, meus familiares tiveram um gasto aí. Mas, cara, foi muito legal, é muito bom passar em família, né? A gente estava... O dia 24 a gente passa com a minha família, aí no dia 25 passa com a família da minha esposa. E foi muito bacana, muito legal. E já tô ansioso pro ano novo, né? Feriado, a gente tá sempre ansioso. E, bom, hoje, assim, a gente vai falar com uma pessoa que é da área, não só das geotecnologias, né, mas que a gente conhece já há um tempo. É uma Gisfluencer, e eu aprendi esse termo com ela, inclusive, lá em Belém. Sensacional! Gisfluencer. Pois é, tá vendo? Fantástico, é muito melhor do que Remote Sensing Influencer. Não sai, não sai. Olha, aprendeu uma coisa nova agora, hein? Exato. Foi muito bacana, a gente, né, já se falava, assim, trocava uma ideia pela internet, fizemos a live, né, sobre modelo de mistura espectral, se eu não estou enganado, juntos ali. Sim. E esse ano a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia ali no presencial, né? Foi muito bacana também, teve algumas aventuras ali, né? Depois Muitas do evento. Eu vi uma foto no jantar, depois eu quero conversar sobre isso, entendeu? Eu vi uma foto de vocês dois com o Anderson num jantar, depois eu quero conversar sobre isso, né? É sempre bom ter histórias para contar, né, cara? Mas foi muito bacana. E hoje a gente vai estender esse papo que demorou aí 100 e alguma coisa episódios para acontecer. Gente. E o nosso querido Rubens está de volta também, depois de um longo e tenebroso inverno. Olha o Rubens aí. O podcast, Vanessa, ele deu uma queda assim, de audiência imensa. Se você olhar as estatísticas, é a ausência do Rubens. Exato. Quando o Rubens não está aqui, o negócio fica meio xoxo e tal. Porque eu sou muito bacana. Não, na verdade, assim, eu dei uma sumida porque existe alguns anos eu dou uma pós-graduação em arquitetura da paisagem, né? E às vezes tem algumas matérias que demandam um pouco mais. E justamente essa matéria calhou, entendeu, com os dias de gravação, né? Então deu um tempinho, mas voltei, né? E antes de tudo, feliz Natal para todo mundo. Prazer, Vanessa. Já estou curioso aí para ouvir suas histórias. Seja bem-vinda. Vai ser muito legal. Antes de eu passar para a Vanessa, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho que vale muito a pena. A Vanessa esteve com a gente no episódio 106. Isso foi no dia 17 de janeiro de 2022. Nessa época, ela dava aula numa universidade na Polônia, numa cidade indizível. Quando você tem um L cortado, eu não consigo mais pensar em algo que seja pronunciável. E ela estava numa... Hã? Wrocław. Como é que fala? Olha aí. Wrocław. Tá vendo? E naquela época, a Vanessa já estava aguardando para ser contratada na Nova Zelândia, onde ela está hoje, né? Então, para a gente é uma alegria estar aqui com ela. Eu comentei aqui no backstage, o episódio 106 é o 10º episódio com mais reproduções que a gente tem no podcast. A gente só tem a estatística
depois de 17 mil downloads, né? A Vanessa já estava, quando a gente mudou para essa nova plataforma em que a gente tem acesso às estatísticas, a Vanessa já estava, a gente já gravou nessa plataforma, e o episódio 106 tem 490 reproduções. É o 10º mais ouvido na história do fascinante mundo do sensoriamento remoto, geoprocessamento e Python. E hoje a gente vai falar sobre o mercado internacional de geotecnologias. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Tudo bem, gente. Sempre bom estar aqui com vocês. E eu preciso dizer, gente, o Gustavo é muito alto. O Gustavo Ferreira, que eu conheci. Ele é. Ele é muito alto, vocês não têm noção. Eu imaginava Exato. que ele era alto, mas quando eu conheci, ele é alto assim, tipo, oi, como tá o tempo aí em cima? Desse nível de alto. E eu tenho, pra referência, eu tenho 1,66 m, tá? Então, assim, certo. Ele é alto, muito alto. Mas, fora Exato, isso, muito é. bom estar Não, aqui eu com quando vocês. eu já fiz gravação já tirei foto, já fiz gravação que é igual o Galvão Bueno do lado do Casagrande. Tem que botar um banquinho para eu ficar num nível mais, porque eu tenho 1,74 m, né? Eu tenho 1,74 m. Então, perto dele, eu fico pequeno também. Então, mas o menino tá fora de moda, não faz homem mais desse tamanho, não. O Rubens também não é pequeno, não. É forma única que a gente mas fala, no seu né? não, ficou bem intermediário, tá? Olhe para cima com o Gustavo também. Vamos deixar bem claro. Gustavão. Adoraria olhar o Gustavo olho no olho, entendeu? E achar o máximo, entendeu? Por isso que a gente chama ele de Gustavão. O pessoal não entende, né? Gustavão. Dimensões avantajadas. Exato. Faz sentido, então, quando ele fala que comeu agora... muito no Natal, a gente pensa na quantidade, né? E aí, Vanessa, como é que está essa vida do outro lado do mundo, dando aula de geotecnologias, programação, jogando handball? Como é que está essa situação toda? Mãe de cachorro, estou acompanhando tudo à distância. Gente, muito trabalho, né? Eu mudei para Nova Zelândia, eu cheguei lá em junho, julho de 2022, se eu não me engano, acho que foi isso. Uhum. E logo que eu cheguei, eu tinha uma semana para começar a dar aula. Assim que eu comecei, porque a pessoa que estava dando aula antes de mim, estava dando meu curso, não poderia continuar dando por N motivos, né? E, assim, foi pegado, foi muito trabalho, mas, assim, muito aprendizado também. É muito interessante ver como certas coisas que você via de certa forma antes de iniciar, eu olho hoje e falei, nossa, eu mudei tanto a minha concepção. Porque eu já tinha dado aula antes, né? Eu tinha dado aula no Reino Unido, tinha dado um pouco de aula no Brasil, mas quando você é a principal responsável por um curso e parcialmente por um programa, é outro nível de ver como tudo se encaixa, por exemplo, né? Como o currículo que você está oferecendo ali em ciência de dados geográficos se encaixa com o que a indústria quer, né? Você tem que interagir ali com o pessoal da indústria. A gente tem uma board com membros do governo e da indústria para ver se o que a gente está ensinando está de acordo com o que eles querem. E fora que quando a gente é treinado no doutorado, por exemplo, né, a gente é treinado para fazer pesquisa, se a gente tiver sorte, a gente é treinado para dar aula, muitas vezes não somos. E daí tem a administração acadêmica, que é um negócio, gente, é um negócio de outro mundo. É uma aprendizagem em si só, é uma coisa muito doida. E, ao mesmo tempo, tudo isso com o Instagram e tudo que foi acontecendo nesse período, né? Que o Instagram foi crescendo, os cursos, o PyGel, e ter que balancear tudo isso e encontrar o tal do work-life balance que estou procurando, gente, ainda acho que não existe. Estou procurando aí, assim, dando... Mas é doideira. E agora eu tenho um cãozinho, né? O Tobias Paicão. O Paicão. É o Tobias Paicão, gente. É o Tobias Paicão Bastos Ramos. É um sobrenome muito rebuscado para um cachorro desse tamanho de nada, entendeu? Tem mais nome que tamanho, né? Tá vendo? Tem mais nome que tamanho. Puxou a dona, né? Com sobrenome desse tamanho. Apesar que eu acho que o do professor Gustavo Batista é maior que o meu ainda. Exato, a gente teve essa conversa. Já tivemos esse papo, mas assim, a gente vai suprimindo, né? Vai retirando os excessos para ficar uma coisa menor, né? Mas me diga um negócio. Porque você continua, né? Você está vinculada também à ClickGel com algumas formações, tem a pós-graduação, enfim. E você do outro lado do mundo, como é que você está conseguindo gerenciar
porque também tem as demandas. Quando a gente chega na universidade, eu vejo porque agora a gente teve... Eu já sou mais rodado, né? Agora em maio, fica faltando um ano para titular, né? Então eu chego no fim da carreira em 2026. Em maio de 26 eu vou defender meu memorial. Mas eu vi agora concurso e 2, 3 entrando, e aí você sobrecarrega os caras, e é aula, gestão, a parte técnica, a parte administrativa, tudo isso é bastante complicado, né? Eu até postei no Instagram esses dias, pessoal, então é Natal, o que você fez? Eu fiz o que deu, quando deu, e quando deu eu não fiz. Porque assim, é muita coisa mesmo. Quando você começa ali, né? Tem questão de curso novo. Eu fui contar esses tempos, acho que eu estava falando até com o Gustavo lá no Fosforgi. Acho que eu dou umas 8 disciplinas, é uma coisa absurda, assim, que Por é muito semestre? curso. Não, no total do ano, que é uma carga bem Tá. alta. No total, daria umas 8 disciplinas, que é bastante, são disciplinas que eu tive que desenvolver totalmente ou com colegas. E daí você tem que começar a fazer escolhas, né? Na verdade, teve coisas que ao longo do caminho eu gostaria muito de ter feito, mas eu escolhi não fazer. Por exemplo, a pós-graduação, né? Eu estava junto, eu ajudei a idealizar a pós-graduação em Ciência de Dados Geográficos da ClickGeo. A gente estava junto lá, a gente fez toda a questão do desenvolvimento da ementa, baseado na parte internacional que a gente tem lá na universidade, e em toda uma pesquisa de mercado. E no fim eu decidi não participar porque eu precisei priorizar coisas da universidade. E se for para não entrar totalmente num projeto, não é melhor não vale entrar. A pena, né? Exato. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo muito assim, as pessoas perguntam: como que você dá conta de tudo isso? Não dou. Você vai ter que abrir mão, né? Você abre mão de coisas, você faz escolhas. Eu estava muito focada nos meus 2 primeiros anos lá em fazer realmente tudo que precisava ser feito na universidade, porque eu sabia que em 2 anos eu me candidataria à promoção, que me candidatei, aliás, eu acabei de ser promovida, né? Agora eu não sou lecture, que a gente entra como lecture, e daí o próximo nível é senior lecture, e daí tem muitos níveis ainda, que nem aqui no Brasil. Então a minha prioridade naquele momento era essa. Mas para quem me acompanha no Instagram mesmo, viu que principalmente no último ano eu dei uma diminuída no ritmo, né, de postagens, porque não tem como, gente, dar conta. E é isso na vida, é escolhas. Agora a gente está com um projeto, ano que vem eu quero voltar com mais força aí no Instagram, com mais conteúdo, porque eu já posso reequilibrar a balança. Ok, já fui promovida, agora eu tenho mais 6 anos de trabalho, então eu tenho um tempo para reequilibrar. Mas é muito manejo de tempo também. Eu uso várias ferramentas, sabe? A gente usa o Asana para gestão de tempo, de projetos. Eu tenho várias ferramentas que me auxiliam. Eu uso o Motion para combinar todos os meus calendários, porque senão vira o caos. Mas a verdade é que como que você consegue gerenciar tudo? Escolhendo não fazer coisas que às vezes eu gostaria de fazer. Tem alguns critérios, eu não sei se você tem isso também, mas em geral tem alguns critérios que eu estou tentando implementar, porque quando você chega numa universidade, pelo menos comigo foi assim, é o que todo mundo reporta. Você acaba falando sim para quase tudo, porque você é novo e você não quer dar a entender que você não é um team player. Então, tipo, às vezes você não quer fazer o negócio, mas você fala, ok, faço. Então, eu investi muito do meu tempo tentando construir relações sólidas, mesmo sabendo que isso ia me custar um tempo, e custou. Mas hoje, por exemplo, se eu não aparecer na universidade e trabalhar de casa, ninguém fala nada, porque todo mundo sabe que eu estou trabalhando, que eu trabalhei muito nos 2 primeiros anos. Você já conquistou esse espaço, né? Se eu falar não para alguma coisa, em geral as pessoas sabem que eu tenho um bom motivo para falar não. Ninguém vai ficar, entendeu? Então, eu acho que muito disso também vale para qualquer emprego, em qualquer área. As pessoas, às vezes, chegam e, principalmente essa geração mais nova, né, que é muito diferente da minha e da sua, chegam já querendo direitos sem mostrar serviços. E vai ter gente que vai discordar e tá tudo bem, é só a minha opinião. Mas eu acho que no começo é bem... Você assistia Suits? Qual que é o nome? Gustavo, Não. você sabe qual?
Gustavão, você sabe o Suits em português? Aqui eu acho que não tem aqui acho que não tem tradução assim. É uma série de um advogado e tem uma frase que ele fala assim: você sabe por que quando eu chego aqui 2 horas da tarde ou 10 horas da manhã ninguém me questiona? Ele fala assim: porque quando eu cheguei aqui eu trabalhava não sei quantas horas, todo mundo via que eu estava trabalhando, para daí poder fazer isso, porque era um estagiário falando, eu estou trabalhando demais e não sei o quê. Enfim, é tipo isso, mas sem os exageros da série, essa é a ideia. Acho que eu E a pós-graduação? E a pós-graduação na universidade? Você está envolvida lá no programa de pós? Sim, a gente tem um programa de pós, né, que é o mestrado, que a gente fala o Taught Masters, que é o mestrado em Masters in Geospatial Data Science, em ciência de dados geoespaciais, que a gente tem lá. E eu dou aula também e oriento os projetos de fim de ano. Só que é um mestrado que a gente chama de Taught Masters, eu não sei ao que seria equivalente no Brasil, porque ele é 1 ano, então você tem 2 semestres de disciplinas, e daí você tem 4 meses para fazer o seu projeto de 60 pontos, então 600 horas, durante o verão. Então, não são 2 anos de projetos inteiro. É um programa voltado para o mercado lá, para a indústria, porque na área geoespacial a gente tem falta de mão de obra. Então, é bem voltado para a indústria. Daí a gente ensina várias coisas, assim. Tem sensoramento remoto, obviamente, introdução à programação espacial, a gente ensina. Tem as áreas de aplicação, às vezes os alunos fazem algumas disciplinas no departamento de engenharia florestal também. Tem alunos que fazem mais na área de engenharia de dados, que a gente tem em outro departamento. Mas a base do programa, né, é análise espacial, de geo mesmo, as disciplinas compulsórias. A gente teve que fazer uma reformulação do programa, foi muito, muito papelado. Parte da administração, né? E está crescendo bastante o programa. No meu primeiro ano lá, a gente tinha 3 alunos. No segundo ano, acho que foi para 10. Essa turma agora a gente está com 15 e parece que a gente tem 25 inscritos, que para um programa da Nova Zelândia, gente, é muito grande. 25 é assim, meu chefe está soltando fogos, principalmente se forem alunos internacionais, né? Porque financeiramente legal. Eles são mais interessantes. É porque eles pagam as taxas, né? Eles pagam, os domésticos pagam também, mas é uma diferença entre você pagar 5 mil e pagar, tipo, 60 mil. Isso, o curso todo ou mensalidade? Não, o curso todo. Tá. É essa a diferença. Mas dependendo da disciplina, tem disciplina que custa o semestre, por exemplo, de um curso que eu dou, vai custar mil e alguma coisa dólares, 1.000 e pouquinho. Mas no final sai, se você é aluno doméstico, vai sair por volta de 5, se você é internacional, vai sair por uns 60. Então, entendi. E geralmente não se tem muita bolsa, né, para mestrado Taught Master, que seria tipo 1 ano. Tem algumas bolsas. Profissional, de repente. Mestrado profissional. Né? Mestrado profissional e, de repente, não sei se... Porque, normalmente, esses programas... Eu me lembro, quando eu estive na Universidade do Texas, em Austin, no Centro de Pesquisas em Recursos Hídricos, eles eram financiados por projetos do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos. A ESRI tinha um projeto, o HydroWeb foi desenvolvido no Center for Research in Water Resources, e eles bancavam... Arquihidro, melhor dizendo. O HydroWeb é da ANA. Eu confundi, normal. O Arquihidro. O módulo foi feito lá. Me lembro, eu participei das discussões de balanço hídrico que eles estavam fazendo, e eles iam usar a baía de Corpus Christi, no Texas. Era uma série de dados, era muito interessante. Isso no final dos anos 90. E eu me lembro, eu participei de uma reunião com o líder ali do grupo, né, que era o PI. Dos caras. Ele era editor também, chefe do Journal of Hydrology, o Maidment. E ele juntou a moçada, era o primeiro dia de aula dos alunos, ele disse, olha, os projetos são esses, ele distribuiu os papéis, e disse, olha, você enquadra a sua dissertação
no caso, sua tese, né? Porque mestrado para eles é tese, a dissertação é doutorado. Então, você enquadra a sua tese aqui nessas linhas. Se você não se adaptar, tchau. Eu achei aquilo, sabe? Eu estou acostumado com o esquema brasileiro, que na época era bem amplo, de ciência básica e tal. E, de repente, eu tinha acabado o mestrado, estava começando o doutorado nessa época, e eles com essa postura: olha, esses são os projetos, é isso que financia o centro, e as demandas eram todas de mercado. Os caras iam fazer coisas para suprir as demandas de mercado, mesmo dentro de um programa mais acadêmico do que um programa mais profissional. Mas eu acho que às vezes... Eu vou te falar que é meu sonho. Um pouco mais assim, né? Sabe, realmente, eu acho que porque eu particularmente sou fascinado por pesquisa aplicada, né? E assim, Sim. Você poder realmente ter essa objetividade, né? E até no sentido assim, eu acho que essa finalização da pesquisa, mesmo que tenham já alguns produtos, algumas linhas pré-definidas, né? Eu acho isso muito interessante. E como é que é isso, Vanessa? Realmente bem direcionado? Você falou um pouco da administração. Os cursos, eles são, vamos dizer assim, moldados e direcionados conforme as demandas de mercado, ou são projetos de pesquisa? Fala um pouco mais sobre essa configuração para a gente. Então, lá na nossa universidade, atualmente, o modelo é de que a gente tem uma disciplina que é a DIS 402, que é um código que não quer dizer nada para ninguém aqui, além de eu mesma, que é uma disciplina de... porque a gente fala os códigos, né? Você sabe como é, decora os códigos e esquece o nome. Mas é uma disciplina focada no desenvolvimento de pesquisa. Então, ela acontece no segundo semestre, onde eles desenvolvem o projeto, que desenvolve o projeto de pesquisa, para daí desenvolver a pesquisa no verão. Atualmente, os alunos têm uma liberdade enorme. Na verdade, eles escolhem com o que eles querem trabalhar, e eles têm que achar um orientador que seja suitable, adequado, que seja adequado ao projeto, e a gente que faz parte do Core Geospatial, né, o grupo geoespacial, a gente assina ou não, fala ok, você tem um suporte adequado de alguém que sabe análise espacial e alguém da área de domínio, de aplicação, ou a gente fala não. Particularmente, eu não gosto do jeito que é feito hoje, tá? Porque eu gostaria que fosse um pouco diferente. Eu acho que os alunos têm muita liberdade num ponto da carreira deles que eles não têm maturidade. Eu acho que isso é um problema, porque é um projeto que eles têm que desenvolver em 4 meses e eles querem resolver um doutorado inteiro, às vezes 3, e daí a gente tem que guiar, claro, mas eu gostaria que a gente mudasse para um sistema onde tem alguns projetos já assim, eu tenho interesse em desenvolver um projeto que usa tais dados para verificar mudanças em áreas urbanas em relação ao transporte. Então, a gente está tentando ir mais para esse modelo onde os diferentes orientadores criam essas descrições de projetos de interesse e os alunos podem escolher. Por que isso? Porque tem toda uma questão do que a gente chama do workload, né? Que seriam as horas de trabalho nossa para cada aluno de mestrado e como essas horas são contadas ou não. Então, muitas vezes, no esquema que é feito atualmente, apesar de parecer ótimo para os alunos, porque eles têm a liberdade de escolher um tema que eles estão totalmente interessados, a gente tem que supervisionar muitas vezes um assunto que a gente não está interessado. Isso não é bom para nós e também não é bom para os alunos, porque assim, por mais que eu vou dar atenção, eu vou dedicar, eu vou dar muito mais atenção se for um tópico de que nossa, me fascina, eu quero saber, eu quero ver o que esse cara vai achar. Não adianta ninguém ir falar com hipocrisia, mas é seu trabalho. Eu vou fazer, mas daí quando é algo que interessa, eu vou além do meu trabalho e vou fazer mais. Então, tem esse lado. Tem a liberdade do aluno, que é interessante, mas eu não acho que a maioria dos alunos porque a graduação também na Nova Zelândia são 3 anos, gente. Esqueci de falar isso, tá? São 3 anos de graduação. Qualquer área? Não, engenharia são 4. É sempre um ano a menos que a nossa, tá? São 3 anos, a engenharia são 4, e eles podem fazer o bacharelado com honrarias, honors, que daí eles têm um ano a mais, que eles pegam mais 4 cursos e fazem como se fosse o TCC. Então, o que é a nossa graduação normal é um bacharelado com honrarias para eles. Então, eles realmente, muitos chegam no mestrado sem nunca ter escrito uma proposta de pesquisa.
e não tem maturidade para saber, por mais que a gente explique, às vezes não sabe o que é como que você elabora uma pergunta, uma hipótese, sabe? A sua pergunta de pesquisa. E às vezes, sabe, tem uma coisa assim que assim, eu consigo detectar temperatura de superfície com dados do Landsat. Eu olho para o aluno, isso é uma pergunta péssima, porque a resposta é sim ou não. Se a resposta é sim ou não, não é uma pergunta de pesquisa. Mas, em resumo, eles têm essa liberdade que eu gostaria que fosse diferente hoje. Justamente porque não acho que tem maturidade, acho que vai melhorar a qualidade de supervisão, acho que vai melhorar a qualidade de output, dos resultados dos alunos. Não acho que eles devam ser forçados em um projeto que eles detestam de forma alguma, mas eu acho que tem que partir mais da gente formular assim, um contexto geral e falar, tem essas opções, o que te agrada mais. Eu não acho que os alunos na Nova Zelândia, tá, têm essa maturidade. No Brasil, depois de 4 anos de graduação, você já fez o TCC? Talvez, é diferente, depende do aluno, mas lá eu não acho legal, não acho que funciona. É a minha Legal, opinião. acho que nesse sentido enfim, dessas diferenças, né? A gente tratou das diferenças de programas, de abordagens dentro da pós, né? Você conseguiria traçar um perfil meio que médio dos estudantes de graduação ou de pós, do tipo, quais são as lacunas que você enxerga assim que são mais comuns, sabe, de conteúdo mesmo. Uma das lacunas que você acabou de falar, que é essa questão mais científica mesmo, né? Mais de fazer ciência, de como fazer, né? Mas existem outras lacunas mais técnicas, mais teóricas mesmo da nossa área, assim, que você enxerga? Existe, existe. E é interessante porque cada vez que eu falo com docentes do Brasil, por exemplo, eles ficam impressionados quando eu falo a grama não é muito diferente, gente. Assim, muitos. Então, não é muito diferente dos alunos no Brasil, tá? Eu tenho alunos que vêm. O problema, entre aspas, é uma coisa boa e ruim. Eu tenho perfis de alunos muito diferentes numa mesma pós-graduação. Eu tenho alunos que vêm da área de computação, da área de exatas, que eles entendem toda a parte de código maravilhosamente, toda a parte de equações, geoestatística para eles, o conceito da matemática fácil. Mas eles geralmente não conseguem entender o que é uma coordenada que não é cartesiana. Para eles, para a gente é super simples, para eles é muito difícil, alguns. E geralmente os alunos que vêm da computação também eles têm muita dificuldade nessa formulação de um problema que faça sentido, porque eles só querem, em via de regra geral, o perfil médio, eles querem ir lá e triturar os dados e brincar com os dados. Eles não querem saber da pergunta, do que. Não, só quero jogar com os dados aqui, me deixa. Então, esse é o maior problema desse perfil de alunos que vêm dessa área. A gente tem os alunos que vêm mais da geografia, tradicionalmente, né? Não joguem pedra em mim, eu sou geógrafa, gente. Calma. Somos. Olha lá, Somos. Tem 3 aqui. Exato. Tem 3 geógrafos aqui. Mas tem um arquiteto amante de geógrafos, né? Então. Não, mas isso é porque. vontade. Assim, abra seu coração. É porque você tem que se avisar, porque senão nos comentários do podcast a galera já vai começar falando mal do geógrafo. Não estou falando mal, sou geógrafa, por isso vou falar com propriedades de causa. Tem os alunos que vêm da geografia. Em geral, o perfil médio do que? São alunos que detestam trabalhar com números, têm aversão a essa parte matemática, escolheram fazer geografia porque não gostam disso e pensaram, nunca mais vou ter que ver esse trem, mas daí quer fazer análise espacial. E não existe análise espacial sem matemática. Não existe geoestatística sem estatística. Não existe programação de qualquer tipo, né? Sem lógica matemática. E daí você tem os alunos que estão lá tentando entender o índice de Morin, que nem é uma coisa, nossa, que complicação absurda. Mas assim, você não sabe estatística, é tipo, o quê? E o cara não sabe o que quer dizer um desvio padrão. Daí o que você faz com esse aluno? Você vai lá, meu amigo, temos um problema, entendeu? Então tem esses dois perfis, mas a grama não é muito diferente, como eu disse, porque aqui eu via coisas muito parecidas com os meus colegas de turma mesmo.
Vejo professores reclamando de coisas muito parecidas. O que eu acho que o aluno brasileiro é melhor, e eu vou puxar a sardinha para a gente aqui, porque é o que eu vejo, a gente é muito bom em se virar. Você pega o aluno brasileiro médio, a gente se vira, porque a gente vende o sistema, não estou falando que isso é bom, que o sistema vai, toma, se vira. É assim. A pessoa que chega na pós-graduação no Brasil, ela já tomou tanto na cara, na cabeça, que ela sabe se virar. Você está acostumada aí, não é aqui a burocracia. Lá, pelo que eu vejo na Nova Zelândia, às vezes eu tenho que dar uma respirada e falar, eu amo o meu trabalho, foca. Porque é umas coisas assim, tipo, gente, é surreal. Eu falo, na minha época, porque, né, estou velha já, na minha época. Não, velha não, época... jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, isso é muito legal. Exato. Porque tem umas coisas que acontecem, às vezes, que eu falo, na minha época, jamais eu faria isso com o professor. Por exemplo, assim, um exemplo claro e rápido que eu posso dar, porque vocês não vão identificar a aluna por isso. Mas no primeiro ano que eu estava ensinando programação, uma aluna apareceu na minha sala, assim, em lágrimas. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que ela precisa de uma extensão porque problemas de família, não sei o quê? E daí eu falei, entra, por favor, vamos conversar, fecha a porta. E o problema era que ela tinha tirado um A-. Ela falou, eu tirei um A-. Primeiro eu já fiquei, não entendi qual é o problema. É um A-. Geralmente na minha turma, gente, que tem 30 alunos, eu tenho 2 a mais. Então, tipo, um A-. Tá bem, não entendi, né? Qual o problema. Daí ela falou assim, não, mas é porque eu sou uma aluna a mais. Daí eu olhei assim, ok, mas não nessa disciplina. Ela, não, mas eu tenho todos os a mais, não sei o quê. E ela veio de uma vertente muito forte da geografia humana. Não tem nada de errado com a geografia humana, mas era o que ela tinha feito até então e decidiu fazer um curso de programação, não sei porquê, mas decidiu fazer. E tirou um A-. E daí ela estava muito chateada e chorando, porque não, eu tinha que dar um A mais para ela. E eu fiquei olhando aquilo, mas nunca que eu ia ter a cara de pau de ir na sala do meu professor, primeiro, chorando, que tem um lado bom e ruim disso, né? Tem um lado bom de nós somos mais acolhedores hoje em dia na educação, mas tem um lado ruim que, tipo, gente, sinceramente, não está escrito no meu contrato que eu vou ter que lidar com isso. Não tem nem preparo psicológico. Eu mando o aluno para o psicólogo. Profissional, né? Preparo profissional para isso, né? Como lidar eu não com isso, né? não tenho treinamento em psicologia. Muitas vezes eu acabo recomendando ao aluno e tem situações extremas que a gente liga para o serviço de emergência da universidade. Mas, assim, são situações que, para mim, até então, eu não acredito que tem gente que faz. E deve ter hoje em dia no Brasil. O professor Gustavo deve saber mais que eu, dando aula aqui. Mas na minha época, nossa, primeiro que para aparecer na sala do professor, você tinha que mandar e-mail e marcar, não era aparecer e bater na porta. É uma doideira. Exato. Eu acho muito doido. Muito surreal. Maravilha. Bom, eu vou deixar em suspenso aquela história daquela foto lá. Curiosidade, eu não sei se a gente... Fica aí para... Eu acho. Deixa para lá. Fica para a história. Vamos estimular a curiosidade do pessoal. Exato. Os caras ficaram até agora só esperando a gente falar da foto e a gente não fala e encerra o episódio. Vanessa, eu queria te agradecer imensamente estar aqui com a gente. É sempre uma alegria, é sempre muito divertido. A gente volta e meia isso no direct, a gente de vez em quando conversa, principalmente quando tem algumas manifestações engraçadas, aí eu entro, faço comentário, ela responde, a gente bate altos papos, né? Tem vezes que a gente está online os dois e fica conversando ali um tempão. Mas é muito bom mesmo, ter você senhor aqui. Juiz de paz. Quem estava no Instagram entendeu. Exato. Não, mas eu achei muito legal e, assim, para mim é uma alegria toda vez que você vier ao Brasil e a gente precisa marcar depois. É claro que é mais difícil. São quantas horas de diferença? 16, daqui para lá? 16 horas. 16 horas, é mais complicado, né? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde no Brasil é 8 horas da manhã para mim. Isso. Eu me lembro quando eu e Rubens fomos para a China, a gente foi junto em 2017, era muito comum eu estar acordando e o pessoal estava ainda em casa, se organizando para ir dormir no dia anterior, né? E a gente ia para a aula, aí à tarde voltava, fim da tarde o pessoal estava acordando e a gente ia se organizando, mas é sempre um pouco mais complicado.
Mas vamos ver se a gente depois faz alguma live de processamento juntos aí, né? Retomar esses contatos que são muito legais, muito interessantes. Eu queria agradecer imensamente a você. Eu acho que deu uma noção, né? É sempre legal quem está fora e tendo outras vivências num país que não é tão conhecido pelos brasileiros, né? A Austrália um pouco mais, mas a Nova Zelândia é um pouco conhecido. Vai ter o FOSS4G lá o ano que vem, então legal, em Auckland, né? Então vale a pena. Vamos ver se a gente se organiza nesse sentido. Mas você falou no início, e eu só complementando, eu hoje, por exemplo, estou evitando assim ao máximo participar de eventos, e nem que seja para ir para palestrar, eu já não tenho muito mais paciência para esse tipo de coisa. Então eu tenho evitado, né? Eu digo que vou porque estou com 4 trabalhos aprovados, mas no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, mas vou ver, porque isso tem sido essa licença poética que você comentou da gente fazer, só que a gente está afim depois de um tempo, né? E eu já tenho tempo bastante para poder fazer isso. Você pode. Eu ainda vou ter que ralar um pouquinho para chegar nesse nível. Mas... tem gente no começo da estrada, né? Então a gente já não tem tanta. A Rubens agora está o tempo todo. Lá. O Rubens está o tempo todo em eventos. Eu participei de 2 seguidos agora, e depois fui para a Colômbia logo em seguida. Falei, não tem mais idade para isso, não. Não tem mais, não. Eu vou dar um time nisso, sabe? Eu acho que é importante. Aquelas bem que reclamam, né? Nossa, esse ano foi terrível, gente. Eu tive que ir para a Suíça, depois para a Áustria, daí para o Brasil. Ai, tão cansativo. Mas é cansativo, mas... gente, ser nômade digital é muito difícil. Ai, nossa, né? A gente fala problemas de primeiro mundo. Exato. White people problem. White people's problem. Karen, problema de Karen, né? Como o pessoal fala hoje em dia. Exato. Querida, queria te agradecer imensamente. Vamos encerrando e desejar a toda a nossa audiência um 2025 repleto de realizações, sucesso, saúde, prosperidade, tudo de bom para você, para Gustavão, para Rubens, para todos que nos ouvem. Agradecer imensamente por esse ano, que foi maravilhoso, e que a gente continue agora em 2025 com mais episódios do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Não é isso, Gustavo? Exato. Desejar aí um feliz ano novo para todos, feliz ano novo para a Vanessa, Rubens, professor também, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí. E 2025... vocês vão ter que aguentar novamente a gente aqui toda semana, né? Exato. Com o Rubens aqui com a gente. Já tem um clubinho das 5 da manhã da segunda-feira aí, que toda vez manda mensagem que eles são os primeiros a abrir o episódio. Então, pessoal, vocês vão ter mais encheção no ouvido aí, tá? Em 2025. Acho bom vocês aguentarem. Isso, Gustavo, é um deleite essa conversa. Não tô zoando. A gente, da mesma forma... Não ia perder a brincadeira, entendeu? Da mesma forma que a gente se amarra e tá aqui, eu sei que tem gente que curte e ouvir também as nossas conversas, sejam elas técnicas ou não, e espero que tenha sido proveitoso aí todos esses episódios de 2024. Vanessa, prazer, tá certo? Foi um enorme prazer. Feliz ano novo para você, para vocês, colegas, para todo mundo que está aí assistindo a gente, né? E vamos arrasar em 2025, tá certo? Vamos nessa. Com certeza. Vanessa, se você quiser dar o seu tchau aí, fica à vontade. Gente, agora é feliz ano novo, bora lá, 2025 que vem. É muito trabalho para nós, um pouco de sombra e água fresca para o professor Gustavo Batista, porque ele já pode. Eu, Gustavão e Rubens, vamos ralar. Você tem que ralar, é verdade. É isso aí. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.